A psicologia hoje tem interfaces com várias áreas da saúde. Hoje ela está muito forte na atuação da saúde pública, mas muitos ainda se questionam, afinal, qual é a função da psicologia dentro dessa equipe multiprofissional da área de saúde. Há também aquilo que se fala de psicologia forense, né? E é sobre esse assunto que a gente vai conversar. O programa Saúde e Consciência está no ar. Hoje no programa Saúde e Consciência nós estamos conversando com a professora Bárbara. Bárbara, prazer que você está aqui conosco. Prazer é meu. Bárbara, nós estávamos conversando no intervalo, você já é mestre em educação e está fazendo mais um mestrado. Conversa um pouquinho com a gente sobre a sua formação. Isso, eu me formei aqui na universidade, já faz um bom tempinho. Na época eu sempre gostei muito de trabalhar com adolescentes e nesta época então eu fui fazer uma pós-graduação na PUC do Paraná, voltei no que eu voltei, fui presenteada e fui convidada para vir dar aula aqui na universidade. Para mim foi um presente maravilhoso, porque você ser prata da casa, retornar à instituição que te abrigou academicamente é muito prazeroso. E com a necessidade das disciplinas de metodologia, das licenciaturas, fui fazer meu mestrado em educação e hoje estou fazendo em psicologia e sociedade, né? Que esse segundo mestrado foi uma demanda mesmo de uma revisão teórica, uma revisão metodológica e a própria prática do profissional psicólogo que hoje, como você falou anteriormente, está se emancipando, está crescendo e atingindo outras esferas, né, nessas interfaces com as outras ciências. E você, nessa relação de voltar, né, é muito prazeroso, porque quando a gente começa uma graduação, não imagina que numa parte dessa etapa, Sim. numa fase, né, você vai ser convidada para vir trabalhar na instituição Sim. na qual você se graduou. Né? Verdade. E hoje você está ministrando aula em quais cursos? Então, eu estou no curso de enfermagem, psicologia, direito, odontologia e moda, né? São os cursos que... E são abordagens diferentes? Qual é a abordagem? Que inserção é essa? Que interface é essa que a gente fala tanto? Isso. O que se trabalha em cada curso? É direcionado ou é uma psicologia geral? Não, ela é direcionada. Dentro do curso de psicologia propriamente dito, eu tenho 3 disciplinas que eu trabalho, né? Então, psicologia de desenvolvimento, psicologia de diversidade e psicologia institucional. Sou também professora orientadora de trabalho de conclusão de curso, no curso de psicologia. Então, são os nossos focos. Mas hoje, o próprio Ministério da Educação, ele sugere, ele então induz todo um cuidado quando nós estamos montando nossos projetos políticos pedagógicos, os próprios planos de ensino, em que sejam inseridos alguns conteúdos que antes não se encontravam dentro destas grades, né? Por exemplo, a questão da acessibilidade, do meio ambiente, sobre diversidade, sobre o cuidado com as questões ético-raciais. Então, estas abordagens, hoje constituídas com um grau de importância maior do que um dia já foi oferecido, ele convida a fazer esses caminhos permeando essas ciências para que elas se conversem, não é? Para que elas, então, possam atender esse sujeito como sujeito histórico, como sujeito social e com uma saúde que abrange ele enquanto ser total. É essa a proposta do Sistema Único de Saúde. Essa é a proposta. Né? E que a gente espera ansiosamente há 20 anos ou um pouco mais que isso se concretize. Porque eu vejo muito isso na teoria, sabe, Bárbara? A gente fala num ser histórico, num ser integral, na integralidade da assistência. E aí, quando você chega numa unidade básica de saúde, você encontra lá uma equipe
de 2 profissionais, né? Você encontra o enfermeiro e o médico obrigatoriamente. E se prega muito essa questão de uma equipe multiprofissional, de um atendimento multiprofissional, né? E aí eles direcionam assim, vai para um centro de referência. Eu acho que isso quebra muito o modelo. Mesmo porque quando a gente começa a pensar em saúde pública, em saúde coletiva, nós já trazemos como ênfase a palavra rede. E a rede ela não se constitui de apenas 2 pontos, né? O médico e o profissional enfermeiro. Ele se constitui desses vários profissionais. Hoje até esse plano de integralidade, né, que é um dos pilares, dos princípios do SUS, ele também move e está muito presente, pelo menos no meu olhar, por exemplo, na proposta do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Estratégia de Saúde da Família, né? Então, onde esses outros profissionais de outras áreas, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o educador físico, eles também estão a serviço ou em prol desta primeira grande equipe, tanto das unidades básicas, como das estratégias de saúde da família, para auxiliar, para que a gente possa dialogar sobre esse sujeito na comunidade dele, sobre esse sujeito de saúde, esse sujeito de direitos, não é? Então, tanto o NASF, hoje os grandes programas da área de saúde pública também, o Melhor em Casa, o apoio ao idoso. Então, nós temos hoje uma diversidade, uma amplitude de cuidado com esse sujeito. Como você disse, né, professora, há tanto tempo, há mais de 20 anos nós estamos, mas eu não acho que são 20 anos perdidos, eu acho que são 20 anos de estratégias que nós estamos desenvolvendo para chegar, não creio no ideal, porque o ideal estaria pronto, mas numa melhoria dessa atitude. E sem esta rede, sem essa teia de profissionais, não creio que esse trabalho será fortalecido ou assim, favorável para uma atenção real ao usuário, né, ao sujeito de direito de saúde. O que a gente vive hoje, que é o mais recente, né, são as redes, como você estava falando. Então, hoje já tem aí 4 ou 5 redes na atenção primária. Atenção primária. E uma das redes é a rede de saúde mental. Saúde né? mental. Então, assim, se trabalhou muito essa questão da hospitalização, da segregação, né, da quebra de paradigmas em relação a essa assistência e da importância dessa rede na saúde mental, né? E vem essa questão do NASF, a gente se confunde muito. O NASF vem para dar apoio à equipe, ou para dar atendimento à comunidade? Não, no primeiro momento a proposta do Ministério da Saúde é de dar apoio à equipe. Isso não impede que o NASF saia do seu núcleo e faça visitas, e que faça reuniões, que acompanhe os agentes comunitários de saúde, que são outros sujeitos de saber imensurável para a estratégia de saúde da família. Então, num primeiro momento, o que nós enxergamos, ou o que ministrado para a gente como orientação pelo Ministério da Saúde, é que a gente responda à necessidade da equipe. Mas isso não impede de, por exemplo, você fazer um atendimento ambulatorial no momento de urgência, um atendimento local, quando existe um foco, ou então se deslocar até a escola, atendendo ao programa da saúde da escola. Então, o NASF tem essa habilidade, essa possibilidade de ser flexível à atenção. Sempre lembrar, né, que antes a gente falava muito do cuidado ao sujeito usuário. E hoje a gente gosta bastante também desse termo atenção, porque o cuidado parece que só eu quem faço para ele. Não fortaleço ele para fazer em causa própria. E quando nós pensamos no termo atenção, não é só de dar a atenção a esse sujeito, mas de estar atento aos movimentos, às necessidades que ele tem de ser atendido. E daquele meio que ele está inserido, não é verdade? Perfeito. Você falou do programa Saúde da Escola. Eu acho assim que é um ganho muito grande que a gente teve em relação a isso. Porque a gente sempre caminhou assim, educação, Ministério da Educação aqui, Ministério da Saúde aqui. Então, eram paralelos, mas não havia uma intersetorialidade, né? E agora esse programa Saúde da Escola é uma mudança bem grande já, né? É maravilhosa. E olha só, nós estamos tendo uma possibilidade, eu acho que isso é um feito histórico da saúde pública hoje no Brasil,
de não só atender a escola, mas de dar a mão também para assistência social, né? De dar a mão ao poder público, quando a gente fala no Ministério Público, no Poder Judicial, né? Em todas as possibilidades que nós temos também de hoje, estender um braço também às instituições comunitárias, então, atender essas comunidades no sentido das chefias de lideranças que elas também possuem. Então, é uma oportunidade, é uma flexibilidade de ação e do movimento, e onde o profissional da área de saúde, ele se permite mais, creio até pelas instruções que hoje nós aplicamos nos nossos projetos políticos pedagógicos, nos planos de ensino, de trabalhar de uma forma mais humanizada, de uma forma ética, de uma forma não só ética, mas política, estética da existência desse sujeito, né? Que se move, que se modifica, que se multiplica. Bárbara, você falou que o que te motivou a fazer mestrado em educação foi o inicial nas licenciaturas. Foi. Né? E aí agora você está no mestrado de psicologia e sociedade? Psicologia e sociedade. O que te motivou? Foram as disciplinas agora dos cursos? E o meu incômodo por estar fazendo o mesmo durante muito tempo. Então, eu comecei a me incomodar com a minha própria prática. Eu falei assim, eu tenho que buscar algo a mais, porque me faltava esse novo entendimento, me faltava esse novo conhecimento, e os olhares que eu tinha nos livros que eu acompanhava não eram mais os olhares que a sociedade me pedia. Né? Então, eu tinha que modificar aquela teoria, porque a prática estava muito distante já. E o que você foi buscar? Que universidade que é? É na Unesp. Na Unesp? Uhum. E você está encontrando essa resposta nesse mestrado? Eu não sei se eu estou encontrando resposta, eu estou ficando mais provocada, eu creio. Né? E isso, para mim, está sendo maravilhoso. Eu não creio que eu vou achar todas as respostas que eu fui buscar, não. Mas que ele está me motivando a tentar ampliar esses discursos, tentar ampliar esses diálogos, não discursos, porque os discursos já estão prontos, né? Mas esses diálogos, eu creio que é esta a grande função, o grande benefício do mestrado na minha vida hoje. E sua tese é em que temática? É em psicologia jurídica. Que é uma área que você atua, que eu vou falar no próximo bloco. Perfeito. Então, você vai trabalhar a tese nessa área. Isso. E a tua proposta é a conclusão do mestrado até dezembro deste ano, porque em dezembro nós temos a seleção para o doutorado. Então, é um outro desejo que vem bem acompanhado. E a psicologia jurídica, fazem 19 anos que eu trabalho com a psicologia jurídica, né, na comarca de Caraíma eu atendo. E voltado também à vara, tanto na vara de família, né, com infância e adolescência, como também na vara penal. Então, na vara penal, nós temos o atendimento ao cárcere, que é algo que me chama muita atenção e é muito prazeroso, tanto de atuar como de estudar sobre a área. E agora nós vamos conversar um pouco sobre essa atuação na psicologia forense, que bastante gente desconhece que existe, essa inserção do psicólogo como um funcionário contratado, né, como um servidor público. Né? Perfeito. Eu estou com a psicologia jurídica vão fazer 19 anos agora, desde que eu entrei, eu sou concursada pelo município de Caraíma, aqui no Paraná. E, naquele momento, a comarca de Caraíma precisava muito de um profissional para o quê? Para emitir laudos, para poder avaliar alguns processos diante os aspectos psíquicos daqueles sujeitos envolvidos, então inseridos nestes processos. Então, eu fui cedida. O meu concurso não é pelo Ministério Público, não é pelo Tribunal de Justiça. O meu concurso ele é municipal, mas, diante a demanda, a Prefeitura cedeu os meus serviços àquela comarca. Não é? E a psicologia jurídica, aparentemente é uma área nova da psicologia, mas se nós formos remontar a história, a emergência dessa psicologia no Brasil, ela se faz a todo instante. Por vezes não com esse conceito ou com esse nome, mas já se fazia presente. E ela tomou uma dimensão maior agora diante a frequência e o aumento da demanda em casos jurídicos, em casos processuais, onde o psicólogo serve, então, como um agente de conhecimento de um determinado saber que não é do saber jurídico.
Então, como acontece na saúde, a psicologia ela também oferece estes seus conhecimentos em prol de uma demanda que se chama demanda jurídica, né, ou demanda forense. E você atua na vara de família? Isso, na vara de família e na vara penal. Na vara de família, a gente trabalha com mediação de casais, com processos de adoção, né? Então, a inserção dos casais no Cadastro Nacional de Adoção. Nós trabalhamos também ali junto a medidas de proteção e medidas socioeducativas, que são previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O que são essas medidas de proteção socioeducativa? A medida de proteção é quando a gente tem uma criança em algum estado de risco, ou como é dito no Estatuto da Criança e do Adolescente, em estado de vulnerabilidade. Então, risco psíquico, risco físico, risco diante de qualquer tipo de violência, não é? Quando a gente fala em violência, geralmente a gente pensa na violência física, não é? Mas a ausência de uma alimentação, a ausência de afeto, a exposição a situações de risco. Hoje, infelizmente, nós temos uma rede muito grande que alimenta a prostituição infantil, que alimenta a questão do abuso infantil, da moléstia, que todos eles são termos diferenciados. Todos trabalham com essa violência, né? Todos estão inseridos nesse contexto de violência. Então, medida de proteção é essa retirada que o Poder Judicial ele faz dessas crianças dos seus lares e onde elas são, então, acolhidas em instituições como proteção, até que essa família, então, seja retrabalhada, né? Seja atendida, para que essa criança retorne. Quando não existe a possibilidade deste retorno, essas crianças, então, elas são inseridas nos processos de adoção, não é? Então, elas são crianças que ficam nessas casas de acolhimento, antes a gente falava casas-abrigo, né? Casas de acolhimento, ali elas são atendidas, então, para mais tarde entrarem como crianças pretendidas à adoção. Existe ainda, uma época existia um programa de mãe voluntária, não sei se é essa determinação, que é a denominação. Existem a mãe voluntária, existem as famílias acolhedoras, não é? Que ficam neste processo e que são atendidas judicialmente também quanto à questão, quando necessário, os juízes, os promotores, eles convidam então o profissional da psicologia a prestar os seus serviços de atenção, de cuidado dessas famílias, né? Como existem também, não só os abrigos, mas num caso, quando essa família não pode mais acolher, mas de buscar algum parente próximo, para não se fazer esses vínculos. É errôneo pensar de que o judiciário tem por primícia tirar a criança da mãe, né? Não, é a última medida. E bem pelo contrário, assim, de se trabalhar para que a criança fique. Perfeito. A última medida, até o acolhimento é a última medida, não é? Porque primeiro a gente vai atrás da família, vê quais são as necessidades, verifique-se mesmo a possibilidade do risco. Quando acolhidas, a intenção primeira é de trabalhar essa família, para que ela possa reaver, né, os seus direitos. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é sobre a mãe acolhedora. Até na justiça, há um tempo atrás, nós falávamos assim, foi restituído o pátrio poder. Então, foi tirado o poder daquela família. Hoje, nós não falamos mais em pátrio poder, nós falamos do poder familiar. Porque muitas dessas famílias, elas são representadas pelo papel da mãe, ou pela figura da mãe. E quando nós falávamos em pátrio poder, a justiça trazia aquela leitura bem patriarcal, né? Bem masculina, do homem como centro dessa família. Então, até a justiça mudou esses conceitos sociais diante dessas novas estruturas familiares que se formam, né? Então, hoje nós não usamos mais o pátrio poder, nós utilizamos o termo poder familiar. E esse poder familiar, ele é um poder ímpar da sociedade. O que nós pudermos, enquanto profissionais da saúde, da justiça, da educação, realizar para que essa família retorne à sua família de origem, nós estaremos fazendo. Uhum. Você falou também em relação à questão de mediação de casais. Isso. Né? São aqueles casais que, por alguma razão, acabam se agredindo, é isso? Isso, ou então que não estão em comum acordo sobre um processo de divórcio, de separação. Ou também alguns casais que não entram em acordo sobre a guarda, e o cuidado e a custódia dos filhos. Não é? Então, hoje nós temos aí muito sério
um problema que nós chamamos de alienação parental, né? Quando esse casal se separa e essa criança então fica sob a guarda ou a custódia de um dos genitores, né? Do pai ou da mãe. E, de repente, essa criança ela começa a ser alienada, a detestar, a odiar, a não querer bem, a não querer estar mais vinculado ao outro genitor. Né? Por quê? Não por esse outro genitor ser mal ou não ter afeto, mas pela relação entre os genitores não ser mais positiva. Então, isso é um crime, isso é passível de condenação, de punição judicial, né? Mas só que acontece com uma frequência muito maior do que nós acreditamos. E, geralmente, diante dos processos que nós vemos de alienação parental, em casais com potencial financeiro mais elevado. Né? Então, a gente observa esse movimento cada vez maior, cada vez mais frequente. Lembrando que a alienação parental também não precisa ser só de mãe, né, alienando a criança contra o pai, ou o pai alienando a criança contra a mãe. Pode ser dos avós também. Eu ia falar isso mesmo. Eu já vi assim, familiares acabam induzindo a criança a não gostar, né, a não aceitar mais rejeitar o pai ou a mãe, né? Isso é um absurdo, né? Nossa, e assim, para nós que estamos na área, é de uma frequência assim assustadora. Então, a mediação de casais também vem neste movimento, né? De cuidar para que esse processo ou seja extinto, ou então que não venha a acontecer, né? Em relação à adoção, ainda existe aquela cultura no Brasil de que a procura por bebê até 2, 3 meses é muito maior do que por crianças de 5, 10? Olha, isso é até um projeto hoje que o Ministério Público tem de adoção tardia. Então, nós estamos incentivando, através de campanhas publicitárias, através de palestras, a adoção tardia. Se hoje nós buscarmos o Cadastro Nacional de Adoção, nós vamos ver que não só crianças muito pequeninas, né, ou recém-nascidas, mas crianças brancas e do gênero feminino. Né? Então, são as mais requisitadas e saudáveis. Né? Então, aquela criança maiorzinha, ou aquela criança que tem outros irmãos, porque a tendência nossa é de não separar esses irmãos, não é? Ou aquela criança que ela é negra, ou aquela criança que é índia, ou aquela criança que tem algum tipo de necessidade especial, ela é preterida nesses cadastros. Por que do gênero feminino? O que pois interfere? Nós acreditamos, a leitura, pelo menos, que nós conseguimos fazer, é de acordo ou responde ainda à cultura patriarcal, de que a mulher é mais fácil de ser educada, disciplinada, de ser mandada. Então, diante dessa crença, esse estigma que ainda existe na nossa sociedade, a mulher acaba sendo o gênero preferido, né, nos processos de adoção. E esse preterir os demais ainda é muito forte no Brasil? Muito forte. Assim, se nós olharmos o Cadastro Nacional de Adoção, nós teríamos tranquilamente um pretendente a cada uma das crianças que nós temos nos nossos abrigos, né, nas nossas casas de acolhimento. Mas, infelizmente, como existe essa possibilidade da escolha do sujeito que está fazendo o cadastro, né, acabam, e sempre lembrando, quanto mais exigências você tem diante a vontade de adotar, mais complicado fica ou mais demorado fica esse processo. E até algo que nós nos questionamos, né? Por que eu tenho que escolher uma criança para adotar? Né? Quando ela é gerada por mim, eu não tenho como escolher a cor dos olhos dela, o sexo, o formato do cabelinho. Eu não tenho como, eu posso até utilizar da enfermagem, da saúde, para fazer os meus exames pré-natais e verificar a possibilidade ou não de algum tipo de probleminha, né, na gestação, mas um problema cromossômico, a gente não tem como, né? Então, qual que é a diferença desse meu gerado para esse meu bem-vindo? Né? E por que a gente faz tanto esse processo? Por que a gente escolhe tanto? Então, será que não seria um pouquinho de egoísmo meu também? De querer um filho perfeito? Porque o amor ele é dado de forma incondicional. Então, que amor é esse que precisa ser medido ou classificado de acordo com a cor, com a idade, com
com gênero. Né? Para você que está nos assistindo, fica aí o questionamento da professora Isso Bárbara. mesmo, isso mesmo. Bárbara, muito obrigada pela nossa conversa. Foi muito gostoso conversar com você hoje aqui no programa. Eu que agradeço. Volta aí numa próxima oportunidade. Certamente. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui. Uma boa semana. Até o próximo programa.